Visualização. Feliz sábado a todos. Mais um dia do Senhor. Mais um momento de aprendizado. Mais um momento para nós, juntos, unidos, adorar o nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e veneração. Hoje nós vamos ter a oportunidade de falar de princípios. Quando se fala de princípios, alguns sabem o que significa isso, outros não sabem, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Para alguns, o que seria um princípio? Você está dizendo, né? No começo. Algo a partir do qual você toma uma decisão. Exato. Agora, o princípio do qual se refere a verdade, ou seja, o princípio verdadeiro e genuíno, é aquele fundamentado em verdade. Não adianta começar uma coisa com inverdade, que seria um falso princípio. O povo de Deus se fundamenta em princípios verdadeiros. Tá? Alguma coisa que surge, ela teve um princípio, é um princípio. Bom, mas se não é aprovado por Deus, esse princípio aí não tem significado, pelo menos para os cristãos. Tá? Então nós vamos falar hoje de princípios fundamentais, inclusive princípios fundamentais da fé adventista, do sétimo dia. O princípio é o conjunto de várias verdades reunidas, né? Bem. Ela é baseada de acordo com a palavra de Deus. Né? Certo. Ok. Então, basicamente, se você for colocar no Google aí, você vai encontrar esse significado. Parecido com esse aí, tem vários. Né? A gente resumiu aqui para que os irmãos possam melhor entender o que significa um princípio, ou o significado de princípios. Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. Isso aqui é princípio. Deus deu um princípio bem fundamental, isso aqui nós não temos nem que questionar. Isaías 8:20, ele é bem claro. A lei e o testemunho. Esse aí é o princípio de qualquer ser vivente, criado por Deus, que tem inteligência. Seres racionais. Até os irracionais, eles, pela lei da própria natureza, sabem o que significa um princípio. Então são um conjunto de verdades. A verdade, o irmão Machado deu a opinião dele ali, está correto. Um conjunto de verdades mesmo. São normas, são padrões, né? Padrões morais, boa índole, um monte de coisa boa aí, conjunta. Família, né? É o princípio. Desde que a família esteja enquadrada na verdade. Ser seguidos por uma pessoa ou instituição. Aí está claro. Né? Então, o conceito de princípio, ou de princípios, está relacionado a um começo ou a um início. Princípios são os pontos considerados iniciais para um determinado assunto ou uma determinada questão. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que começou-se na fé adventista do sétimo dia, né? Algumas questões ou assuntos aí, nós vamos verificar se o princípio é verdadeiro ou é falso. Se for falso, nós rejeitamos. Se for verdadeiro, nós temos que abraçar. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Tem um punhadinho aí que estava seguindo esses princípios fundamentais da lei do testemunho.
estava de acordo com a norma do céu. Então aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso aqui basicamente falou desse verso aqui, a gente lembra de todos os princípios fundamentais com base na lei de Deus. Tá? Esse princípio vai ser levado para o mundo. O mundo vai ter que ouvir, pode não botar em prática, mas vão ter que ouvir. E vai ter um punhado de mensageiros aí que vai fazer com que eles ouçam. Mas não está satisfeito com tudo isso é Satanás. Está zangado, com raiva, irado contra a igreja de Deus, que é baseada em princípios, que tem as suas questões, os seus assuntos com base em princípios eternos, e o diabo não gosta desses princípios. Então, é exatamente o remanescente que estarão guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e são exatamente contra estes que Satanás está zangado, aborrecido nele. Os que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. A lei e o testemunho. Contra esse, que ele não está feliz, ele vai fazer todo o esforço contra esse. E a base nós já falamos aí, está em Isaías 8, versículo 20, né? Conseguiu anotar o anterior, 12, 17, Apocalipse 12, 17, Isaías 8, 20. Ezequiel 20, verso 12, por exemplo. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Isso aí é um princípio fundamental que Deus deu. O sábado. A lei de Deus é um princípio. Esse aí é o princípio de todos os princípios. O sábado teve também a sua origem, que para a humanidade. Teve um começo, teve um início, e os homens estão querendo mudar, colocando outro começo aí, que teve um começo, outro dia teve outro começo aí, com outro nome. Esse não é o princípio que Deus quer que os seus filhos sigam, mas os princípios que Ele estabeleceu. Então, o Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele também criou o homem e agora estabeleceu um princípio para o homem, para que servissem de sinal entre Deus e esse homem, para que fosse guardado para sempre esse princípio. E para que as pessoas saibam que o Deus que criou os céus, a terra, o mar e o fundo das águas, o Deus verdadeiro que se diferencia de todos os outros deuses, é aquele que estabeleceu um dia de guarda para que seus filhos guardassem. Assim diz o Senhor lá em Jeremias 6,16. O profeta diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vedes. Verifica se o caminho é baseado no princípio. Se não for, nem coloque o pé em cima desse caminho. Agora, se está de acordo com o princípio, veja, pergunte, se certifique mesmo, se realmente o caminho é aquele. Se aquele caminho está nas veredas mais antigas, testificou que é uma vereda antiga, está de acordo com o princípio, não contradiz o princípio celestial, já sabe que é o bom caminho, se pôs nele, já perguntou, então siga, ande por ele. Principalmente o caminho no singular, que é Cristo. Eu sou o caminho. Então o maior princípio que nós temos é Cristo na nossa vida. Ande por ele, e agora teremos o que? Descanso para nós.
Infelizmente, aqueles que são responsáveis para ensinar o povo, eles são primeiros a dizer: olha, nós não queremos esse caminho, esse princípio aí não dá para nós. Nós temos outros princípios que nós criamos. É assim que é as coisas. Assim como é o povo, é o líder, é o ensinador. Se o povo é do jeito, é porque o ensinador ensinou daquele jeito. Então precisamos saber de quem as pessoas têm aprendido. E nós sabemos de quem nós temos aprendido. Só não seguimos as regras antigas se nós não quisermos seguir. Porque está escrito. E o Senhor Jesus diz o seguinte: para nós andarmos segundo o que está escrito. Ou assim diz o Senhor. Irmão, assim, sobre a alimentação, por exemplo. A gente está falando sobre a questão dos fundamentos da fé adventista. Mas muitos às vezes associam, por exemplo, o consumo da carne de porco, que é como se fosse algo assim, uma marca registrada que só adventista não come. Então, eu estava lendo um artigo sobre isso, falando sobre uma tal de triquina, que é um verme mínimo que existe lá no porco. E aí falando sobre os cuidados que Deus, não a igreja adventista, já tinha com o povo desde os primórdios da humanidade com relação a esse tipo de alimento que as pessoas aderiram, né? Ou seja, não é um princípio adventista, é um princípio de Deus, já sabendo do cuidado para o nosso povo. Exatamente. Na verdade, se todo o povo seguisse os princípios, o mundo era outro. Não é esse aqui que seria. O mundo está desse jeito porque as pessoas não gostam do princípio. Isso é a verdade. O princípio não é só para adventista. Nem sequer o princípio é só para cristão. O princípio deveria ser para toda a raça. Independente dele ser crente ou não, no linguagem. Princípio é princípio. Principalmente quando é estabelecido por aquele que criou e que sabe que é o correto, que é o melhor para nós. Com base ainda em Ezequiel 20, verso 12, agora é um sinal entre mim e eles, porque alguém pode dizer assim: mas é entre Deus e Israel. Não é só entre eles, não. Não ficou no passado só com Israel. Ele continua para nós também. Ainda levando para um futuro, diz o seguinte: santificai os meus sábados. O mesmo Senhor que disse que é um sinal entre mim e eles, diz: santificai os meus sábados e servirão também de sinal entre mim e vocês. Aqui é para o ser humano, não é para Israel em si. É para todo aquele que quiser ouvir o princípio da palavra de Deus, que quiser andar nesse caminho. Mais uma vez, para que vocês também saibam, como eles, os antepassados e o tempo presente também, que o Senhor é o mesmo e que Ele é o nosso Deus, que deve ser obedecido, com pena que, se não for, sofrerá sanções. Gravai nas mentes que a nossa regra de fé é a Bíblia. Isso aqui deve estar gravado. Sabe como é que nós nunca vamos ser enganados se nós gravar isso na nossa mente? Quando vier um princípio estranho, que te colocar diante da tua mente, a tua mente já está gravada lá o que é o princípio. Tu vai rejeitar. Porque a regra de fé, a nossa norma, que está todo o conjunto, está lá. Se é um conjunto de normas, a Bíblia tem esse conjunto de normas por completo. A Bíblia é só, não precisa de outro livro com alguma norma estranha, não. Se vier outro livro com a norma que já tiver na Bíblia, aí beleza. Se não tiver, negativo. A Bíblia é só, mas alguns se pegam com textos semelhantes a este para rejeitar escrito de profetas também. Tem um texto quando Paulo faz a defesa dele lá em Atos 24, né? No versículo 5, ele é chamado, diz que ele é o chefe da seita dos nazarenos, né? Aí no verso 14 ele diz assim:
Confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim sirvo desde nossos pais, seguindo tudo que está de acordo com a lei e os profetas. Havia um livro lá da Assembleia. Está de acordo. Jogava fora, eu digo, depende do que tem nesse livro. Tinha mandado guardar o sábado. Se um cara lá do candomblé disser que é para guardar o sábado, eu vou dizer que é mentira, só porque ele falou. Ele está de acordo com a Bíblia, então é verdade. O princípio está aí. Outro dia postei um texto, pastor Billy Graham, uma pessoa que me dá uma repreensão. Esse pastor é maçom, eu digo, e daí? O que me interessa se ele é maçom ou se não é? O texto que ele citou é de onde? É Bíblia? Tem alguma coisa contra? Tem acepção porque ele é maçom? Ele é de outra igreja? O texto que está aqui é de quem? É dele? Ele citou, mas é de quem? Da Bíblia. Cada um vai ter argumento. Que argumento ele vai ter? Irmão, quando Satanás citou a Bíblia, Jesus repreendeu ele. Só complementou. Só complementou, também está escrito. Então, nós temos que aprender o que significa acepção de pessoas. Porque você citou o texto de uma pessoa de outra igreja, significa dizer que se aquele texto é da Bíblia, você está apostatado em citar um texto dele, que ele citou, que não é dele, na verdade é da Bíblia. Nós fazemos muita acepção de pessoas. Nós achamos-nos melhor do que os outros. Não é assim. Agora, Deus não faz acepção de pessoas, porém tem uma norma, tem um conjunto de regras. Temos uma Bíblia. Então, seja lá quem for, conforme o irmão Maurício falou aqui, a igreja Y lá citou um texto. Mas aquele texto é da Bíblia, é a nossa regra de fé. Eu tenho que entender que o que Deus quer é que todos se convertam. Largue o seu caminho e siga o dele. No princípio, estabelecido por ele. E lá no final vai ser um só rebanho. Um só rebanho. Os cabritos e outros bodes não. É só uma classe de pessoas que aceitaram a Cristo e reconheceram os seus princípios como aquilo que deve prevalecer. A Bíblia é só. E não as palavras e os feitos humanos. Maurício é humano. Ele cita uma palavra da Bíblia. Ele está lá em outra denominação diferente da minha. Eu vou considerar aquilo ali como a humana? Não. O que ele citou é divino. Por que eu vou considerar humano só porque ele é de outra igreja? Vocês já viram a briga que tem entre as igrejas? Cada qual querendo ter a verdade, cada qual querendo ser o maioral que os outros. Quando Jetro aconselhou Moisés. Quem era Jetro? Quando Jetro aconselhou Moisés, Arão e Miriam ficaram com ciúme porque ele ouviu o conselho do sacerdote de Midian, né? E não foi perguntar para eles. Mas o conselho que Jetro deu era de Deus ou não era? Era para ele dizer não, o conselho aí está de acordo, pois beleza. Foram ficar com ciúme porque não veio falar com a gente. Só nós temos a verdade. Logicamente que Jetro, um sacerdote de Midian, nos nossos dias aqui, nós dizemos, não, o que eu quero com o cara que dá de sacerdócio lá de Midian? Eu tenho que procurar o pessoal de Israel mesmo. Realmente Arão e Miriam ficaram enciumados, porque eles queriam ser consultados, e Moisés foi consultar exatamente o sacerdote de Midian, porém tinha uma ligação mais íntima também, porque era sogro dele. Mas mesmo assim, para nós, o outro ia queimar. Olha, pediu o conselho porque é o sogro dele. O sogro dele nem do nosso meio é. Então, isso é a acepção de pessoa que vai prejudicar a nossa salvação. Logicamente que nossos fundamentos, Jesus Cristo nunca viu ele indo buscar em outra fonte. Mas aquele irmão Maurício falou, qual foi a fonte ali? Era o sacerdote Midian? Não. As palavras que eles disseram dele
será que era? Se fosse de homem, era para ter sido aceito por Moisés? Então, gravai na mente que a regra de fé de cada um de nós é a Bíblia. Alguém diz assim, olha, você pode comer carne de porco. Onde está escrito? Não está. Mas diz, não, mas de tudo tu pode comer. Não, não. Existem regras. Nas regras de Deus, diz tudo, mas ele colocou exceções, o que não posso também. Aí vem outro de outra igreja, olha, está escrito aqui que é para guardar o sábado. Verdade. Vou fechar os ouvidos porque foi o outro que disse. Não, isso aqui tem que sair de nós, não é negativo. Quantos não vão guardar o sábado porque o outro vai lá pregar para ele lá? E é de outra igreja, não tem costume de guardar sábado. Mas já tem muitos despertando contra isso. A gente vê, Deus está levantando as pessoas, outras ovelhas das igrejas. A gente vê que alguns padres, alguns pastores já estão pregando a verdade, né? Sabendo que vai bater contra o sistema. Sabendo que, assim como a igreja adventista, eles também vão bater contra o sistema, mas eles não vão permanecer, né? Alguém pode dizer assim, Machado, mas tem tanta gente pregando o sábado, ouviu um padre pregando sobre o sábado. Estranho, né? Tanta gente pregando sobre o sábado, ninguém nunca escutou, nunca deu ouvido. Agora o outro nem guarda sábado, prega e o cara lá está ouvindo. Ora, às vezes eu não sou o meio escolhido por Deus para levar ele, sabe? Às vezes o meio que o Senhor realmente escolheu foi lá por meio do Pai. Eu vou criticar a forma como Deus trabalha, porque de repente o padre não vive em toda a verdade, mas se ele vive na verdade que Deus deu para ele, não está melhor em condições que eu que não estou vivendo. Não é ele mais digno de ocupar um lugar no reino de Deus do que eu que estou negligenciando tudo? Tem um exemplo recente de um cantor adventista, que já é adventista há muito tempo, que saiu por aí falando em favor da ideologia lá tendendo à esquerda, indo em igrejas onde existem pastores declaradamente homossexuais, pedindo perdão pelas palavras então homofóbicas do mundo religioso e participando efetivamente desses encontros onde a gente sabe que Deus desaprova. E contrário a ele, a gente viu muitos padres, como o irmão falou, citando a verdade que ele, como adventista, deveria estar citando, né? Mas fazendo o contrário. Então a gente fosse ter o preconceito em relação a isso. Na verdade, a gente cita isso aqui, nós somos totalmente contrários a qualquer prática contrária à palavra de Deus, né? Mas é bom dar uma enfatizada que é para a gente começar a verificar a coisa pelo ângulo bíblico, para não estar sendo colocado no lugar de juiz e estarmos lá no fim encontrados em falta. Então, todo aquele que prevarica, olha essa palavra, irmãos. De repente uma pessoa não tem tanto entendimento. Vou levar a parte do prevaricar nesse sentido. Não tem tanto entendimento, mas no pouquinho entendimento que ele tem, ele cumpre com o dever dele. E eu tenho muito conhecimento e boto pouco em prática. Eu sei do que tenho que fazer e não faço. Isso é o que, irmão? Prevaricação. Geralmente, o significado que é aplicado aqui é para funcionário público. Não, irmão, isso aqui cabe para cristão. Não é só funcionário público, não. O cristão também que deixa de cumprir com o seu dever, sabe o que tem que fazer e não faz, prevarica. Comete erro. Então, aí na carta de João, especificamente no verso 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, se ele não persevera é porque ele deixou a doutrina de mão.
Se ele deixou, ele está prevaricando. Porque tem que ser a doutrina de Cristo. Toda doutrina tem um começo, e aquele começo ali é agora chamado de princípio. Porque os cristãos têm que seguir a doutrina de Cristo. Não se diz as doutrinas, diz a doutrina. Porque a doutrina de Cristo é fundamentada ali nos seus mandamentos. Tem 10 regrinhas ali, importantíssimas. Que toda a lei, os profetas, está encaixado, quadradinho. Porque esses que prevaricam não tem Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como tem também o Filho por ele. Então aquele que tem a doutrina de Cristo, o sábio, faz parte da doutrina? É a doutrina? Não, faz parte da doutrina. A doutrina é um todo. Qual é o todo? Enquadrado ali na lei do testamento. Essa é a doutrina de Cristo. Só para que as pessoas entendam melhor, o prevaricar. Faltar ao cumprimento do dever, por interesse ou por má fé. Aqui já não fala de funcionário público. E é quem está falando aí? Essa para prevaricar, hoje ela é falada bastante no meio político, você vê, né? Uma boa parte das pessoas não sabe o que é prevaricar. O que é prevaricar mesmo? Contra a lei federal. Tem uma outra definição aqui bem clara que eu achei. Sim. Descumprir as leis que regem a moral ou os bons costumes. Pronto. Isso aí está mais entendido para aqueles que professam ser cristão, que realmente aqueles que deixam de cumprir aquelas normas morais, faltando o cumprimento do dever, está prevaricando. O juiz, o doutor ele tem a norma dele quando ele se forma para o juramento, né? Dependendo da pessoa, se ele participar do público que ele atender, ele não atender aquele paciente, ele chega a morrer, ele prevaricou, porque ele não agiu com a formação dele médico, né? Pelo juramento que ele fez, né? De salvar a vida da pessoa. A obra de cada homem, irmãos, passa em revista perante Deus. É bom que se entenda isso. Ao lado de cada nome que passa em revista diante de Deus, lá nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão. Uma prevaricação está registrada. Um pensamento todo está registrado. Um bem deixado de fazer está registrado. É terrivelmente exato o registro que tem do lado de cada nome que passa em revista diante de Deus. Toda má palavra, todo ato cheio do eu, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, olha como é claro aqui a questão do prevaricar. Todo dever não cumprido e todo pecado escondido, aqueles que você peca só você, ninguém viu, juntamente com toda a artificiosa hipocrisia, está tudo terrivelmente registrado. Ninguém se livra dessa revista minuciosa. Porque às vezes as pessoas sabem que tem esse registro, mas às vezes não comete um pecado diante das pessoas, mas comete sozinho, achando que está tudo bem. Está não, está registradíssimo.
tem que haver arrependimento, confissão diante de Deus, para que haja uma solução para isso tudo. A gente devia estar mais preocupado em todo lugar. Exatamente. Então, pedi-lhe que vos dê a docilidade de Cristo. Ei, irmão, isso aqui não temos ainda não. Essa docilidade de Cristo. E se você sabe que tem que buscar essa docilidade e você não busca, cuidado com a prevaricação. Aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, peca. É o que diz a Escritura. Se você buscar a docilidade de Cristo, então agora haverá lealdade. Ao nosso dever, não é? Se a lealdade é o nosso dever, então descarta aí a prevaricação. Leais a vossa posição de confiança e fiéis a Deus, um mordomo fiel que vence as tendências para o mal. As tendências para o mal é para ser vencida mesmo. Naturais e adquiridas. Aquelas que você herdou, você vai ter que deixar também. Aqui você adquiriu, você tem que deixar. De forma que as tendências para o mal devem ser solucionadas como qualquer um outro pecado. Porque ter tendência é pecado. E se você deixar se vacilar numa tentação e cair, é pecado. A tentação em si não é, mas se você cair, é. É a mesma coisa que algumas vezes confundir, né? A natureza pecaminosa é o pecado? Não está escrito em lugar nenhum dizendo que é. Às vezes as pessoas confundem. Não, se eu disser que Jesus Cristo tinha a natureza pecaminosa, eu estou dizendo que ele tem pecado. Não, você entendeu errado. Não conhece o princípio da questão, não. No princípio, quando foi estabelecido isso, inclusive lá no plano da redenção, as pessoas não estão enxergando isso aí, não. Agora, se for para o princípio, você vai observar. Você está de acordo com a cartilha, com a norma divina. Ninguém, a não ser um cristão de todo o coração, pode ser uma pessoa perfeita. Deixa eu ver se eu não pulei no texto. Ninguém, a não ser um cristão de todo o coração, pode ser uma pessoa perfeita. Quando um cristão não é de todo o coração, ele nunca vai ser perfeito. Não é e nunca será. Porque um verdadeiro cristão, de coração, ele pode ser uma pessoa perfeita. Mas alguns ensinadores estão dizendo que não pode. Além de prevaricar, estão mentindo. Porque pode. Um cristão de todo coração pode. Os que dizem que não pode é porque, a princípio, ele nem tem coração cristão. Para eles pode ser uma ofensa. Eu estou apenas falando com base no princípio. Não é só privilégio, mas é também dever de todo seguidor de Cristo ter a Jesus entronizado no coração. Esse aqui é o verdadeiro cristão, que pode se tornar perfeito quando tem Jesus no coração, porque é Ele que vai efetuar tudo na vida desse coração do cristão. Então esse é o privilégio de todo crente hoje. É o crente habitando com Deus e Deus habitando com o crente.
Ainda bem que saiu 2 amém, né? Mas na verdade é isso, irmãos. Olha, é privilégio e dever. Cumprir com a lealdade para com Deus, sabendo que Deus, habitando em você, está resolvendo todos os problemas. A perfeição é certa, só se você não quiser seguir mesmo a cartilha dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não quiser, não tem como. Cada um de nós devemos olhar para nós e realmente não ver nada bem, olhar para cima e ver tudo. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, porque na verdade não faz mesmo não. Não há homem perfeito, e nem haverá, se Cristo não for entronizado no coração. Agora, se eu acho que eu não posso colocar Cristo no meu coração, nesse caso aí, buscar Ele, então eu sou o mais miserável de todos. Não consigo perfeição se Cristo estiver fora do meu coração. Mas se Ele estiver no meu coração, aí é possível. É essa a realidade. E Cristo disse bem claro, né? Eu neles. Eu neles. Significa dizer que Cristo pode habitar em mim e em você. Porque o Pai já habita em Cristo. Agora, Cristo habitando em nós, agora vem conosco o Pai e o Filho, aquilo que está lá em João 14, 23. Faremos nele morada. Porque Cristo vem para nós, mas o Pai já está em Cristo, agora vem em nós, o Pai e o Filho. Faz parte do assunto lá do acampamento sobre a unidade, né? Não sei se alguém vai citar esse texto, estou só dizendo aqui. Se habitais em Cristo, aprendendo em sua escola, como é que Cristo habita em nós? Através da palavra de Deus. Ele em espírito. A palavra era o verbo, estava, e era Deus, e agora Deus conosco. Tá? Em espírito, e agora a natureza divina, né? Se fala da natureza humana agora, a divina, habitando em nós por meio da palavra, que é espírito. É assim que Deus habita em nós. Agora, como é que nós habitamos em Deus? Por meio também da palavra. Ele habita em nós por meio da palavra, e nós devemos agora habitar com Ele por meio da palavra também. Temos que aprender na escola de Cristo. Se nós habitamos em Cristo, vamos aprender na sua escola, ou temos aprendido na sua escola. Não sereis rudes. Não justifica você pregar a verdade com rudeza, não justifica. A escola de Cristo ensina você a tirar toda a rudeza da sua vida. Nós também não seremos desonestos, nem com Deus, nem com os homens. E também não seremos infiéis. Olha isso aqui, irmãos. A vida do cristão é assim. Só vive mesmo o verdadeiro cristianismo, aquele que deixa Cristo habitar. A lei de Deus é a norma. Esse é o grande princípio. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e a vida dos homens serão aferidos no juízo. Quando nós passamos em revista diante de Deus, os mínimos detalhes são vistos. E esses mínimos detalhes, tudo está enquadrado aí, nessa grande norma, que engloba todo o conjunto de regras e normas. Diz o sábio: temei a Deus e guardai os seus mandamentos. Temei a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas no Apocalipse
14, 12 diz, aliás, Apocalipse 14, versículo 7. Aliás, é o 7. Não é temer a Deus e dar-lhe glória? Mas a expressão agora é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, dar glória é guardar os seus mandamentos? O mundo vai ser cheio da glória de Deus. É porque você vai guardar e vai pregar ao mundo em testemunho, guardando esse mandamento. E o pessoal vai ver que aquilo ali é da glória. E o mundo inteiro vai ser cheio disso aí, ó. Testemunhos irrefutáveis. Porque este é o dever de todo homem. Aqui, lá em Apocalipse 14, 7, vocês sabem que foi João que falou. Mas quando diz assim, diz o sábio, aqui se refere lá, o sábio Salomão. Mas as palavras lá de João também são as palavras do sábio. Sabe o que é? O sábio que deu aí para Salomão foi o mesmo sábio que deu lá para João. É Cristo. Esse aí é o verdadeiro sábio. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, querem aprender mais e mais e mais, como se ele tivesse uma ânsia de querer saber mais do que aquele que tem a sã doutrina, buscando coisas estranhas e novas, como se você mais sabe. Então, fica aí essa palavra. Se a pessoa não se conforma com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, não sabe de nada, delira acerca das questões das contendas de palavras, às vezes contendendo com os outros para querer saber mais do que os outros. Não tem que estar medindo conhecimento com o seu ninguém. Botando em mente que Deus é contra contendas. Embora assim ele ainda tenha uma contenda. O próprio Deus tem uma contenda com o mundo, com Israel e com cada um que não segue a sã doutrina, os princípios. Ele tem uma contenda. E ele vai usar os mensageiros para fazer a contenda. Significa dizer que nós vamos estar sempre calados diante dos outros falando besteira, não. Nós vamos saber os momentos de como se levantar a voz e dizer a verdade, com base nos princípios. Agora, se alguém me convoca para um debate, o que eu quero? Convocação de homem, um debate. Discutir quem sabe mais? Para mim, não passar de um surdo e de um que nada sabe. No passar de uma pessoa que está delirando para Deus. Salomão pediu, há tempo de falar e há tempo de calar. Tem hora que não vai entrar, Tem hora que tem hora que não vai sair. E é disso que nascem as invejas, porque o outro diz uma palavra lá e faz eu levar um bar que eu não quero ficar por baixo, eu vou ficar invejando ele, coisa parecida. As palavras são sábias. Agora eu aposto pau. São dessas coisas que também nascem as porfias, né? As pelejas, as blasfêmias, né? Para você tentar provar uma coisa que você aprendeu errado, você acaba blasfemando de Deus. Acaba do ciúme, da inveja, etc. E fica suspeitando. Ah, pô, fulano tal. Você tem que ter base, irmãos. Para você suspeitar de mim, você tem que ter base. Para mim suspeitar de você, eu também tenho que ter base. Senão, nem você suspeita de mim, nem eu vou suspeitar de você. Tem um texto de Ellen White, eu não lembro a fonte. Ele quer testemunhas alguma coisa.
ela disse que a gente não pode usar argumentos humanos quando fala da palavra de Deus. Às vezes o que surge no debate é que o senhor lançou um argumento, é porque o seu argumento refutou o meu, eu crio um argumento que não tem base na Bíblia, mas que eu sei que vai lhe calar. Eu vou usar esse argumento aqui porque ele vai calar. Mas lá na frente, se a pessoa analisar direito, a pessoa vai ver, ó, esse argumento aqui não tem base na Bíblia não. Quando ele usou esse argumento, ele mentiu. Aí para não ficar por baixo, a gente faz isso. Às vezes blasfema contra a palavra de Deus. Às vezes não é uma questão de defender a glória de Deus, é uma questão de defender a glória da gente. Eu não consigo aqui perdendo, né? Quem é que entra no debate para perder? Verdade. O remanescente vai estar sendo visto, mano, com o pessoal livre fora desse tipo de coisa. Ele pode ser o homem mais entendido da face da terra, ele não entra para provar para ninguém que ele sabe nada. Agora, se ele vier querer fazer a coisa de forma contrária à palavra de Deus, eles talvez vão achar, tá, momentos de ouvir muita coisa. Contendas também é nascida também dessas coisas. Contendas de homens corruptos de entendimento. É um entendido, sábio. Diante de Deus não passa de corrupto de entendimento. E privados da verdade. Por que estão privados da verdade? Porque não querem dar ouvidos, se privam dela por puro egoísmo, às vezes ciúmes e inveja já. E agora cuidando que a piedade seja causas de ganho. Apartai-te dos tais. Então, esse aqui é o conselho, não é para nós nem andar com eles, se aparte deles. Fulano de tal gosta de contenda. Pois se aparte dele. É aquilo que está dizendo. Não é palavra de homem. É igual aquele trecho lá de 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todo irmão que anda desordenado, se aparte dele. Aí eu vou com o meu argumento, eu digo, não, irmão, mas você não está querendo dizer isso. Nem o que é que está querendo dizer? Nós temos que suportar uns aos outros. Tem, mas está mandando suportar o erro dos outros? Suportar o irmão, o erro não. Condenar o outro por causa do erro também? Não. Mas nós temos que se livrar do pecado. De qualquer forma. O ensino de Cristo, conquanto representado pelo vinho novo, não era uma nova doutrina. Muitas coisas hoje nós pregamos parecem novo, né? Mas não é. E já outros aparecem com coisas que parecem novas, né? Mas na verdade é uma coisa estranha que está entrando. O ensinamento de Cristo, quando foi ensinar como ele ensinou, se torna quase todas as coisas novas. Mas não precisa eu estar correndo atrás de coisa nova fora da Bíblia, não. As coisas novas que vier, nós vamos aceitar que tiver dentro da Bíblia. Se tiver fora, não aceite, não. Mas a revelação daquilo que for ensinado desde o princípio era o que Cristo ensinava. Mas para os fariseus, a verdade perder a sua original significação e sua beleza. Perderam Cristo. Quando esse vier surgir lá na frente, novidade. É novo porque você esquecer, perder de vista. Os que não perderam de vista não é nada novo. Isso aqui é novo. Não, não. Não existir. Já outro é assim, isso aqui é. Isso aí é novo. Esse princípio aí não tem.
Para eles, os ensinos de Cristo, para os fariseus, eram em quase todos os aspectos novos. Olha, irmão, isso aqui você diz que é doutrina nova, porque quase todos os aspectos da doutrina de Cristo eram novos, mas a dele estava na Bíblia, nos escritos, nos outros. E a de vocês aí está onde? Para querer justificar aquilo que Maurício falou, com base em argumentos. E não eram reconhecidos esses ensinamentos de Cristo. Quase todos os aspectos eram novos e não eram reconhecidos pelos homens que diziam, nós não lemos nesses caminhos antigos, não, das veredas antigas. Era veredas antigas, mas quase tudo para eles era novo. E não eram reconhecidos nem confessados, não. Queremos saber desse caminho, não. Ensinam outros caminhos. E o povo, assim, é enganado. Os líderes tanto são enganados como enganam. Eles enganam e também são enganados. Cristo foi obrigado a buscar em outra parte, que não entre os escribas e os fariseus, os odres para a sua doutrina de verdade e de vida. O próprio povo dele não aceitava. Ele foi buscar os odres para a sua doutrina de verdade e vida. Ele foi obrigado a pregar lá para os outros, porque os dele estavam rejeitando. E para os seus não receberam. Tinha ele que achar homens dispostos. Ele foi obrigado a ir buscar esses homens dispostos, que não era lá do meio de Israel, lá dos dele. A ter coração regenerado. O que importa para Deus aqui, ele não faz exceção, não é se ele é da igreja A ou B ou C, não. O que importa é que agora, embora nós saibamos que só aqueles que têm a verdade que vão poder entrar naqueles portais, mas nós temos que entender que o coração deve ser regenerado. Não interessa se é na igreja A, na igreja B, na igreja C. Se tiver o coração regenerado, é a esse que Deus está procurando. Agora não vai entrar pessoas inconversas naqueles portais. Todos os seres, qualquer posição que eles tiverem, qualquer local que eles estejam, vão ser pessoas convertidas, regeneradas no coração. Os fariseus, eles viam que a tendência de sua pregação seria solapar as cerimônias deles, que era com base nas cerimônias judaicas. Então, esse negócio aí, esse pessoal aqui, tudo que eles pregam está lapada na gente. A tendência deles parece que é só salapar os ensinamentos que a gente está ensinando aqui. Esses pessoal são inimigos da igreja. Era assim que eles tinham, os fariseus. Que a tendência de sua pregação seria solapar as cerimônias judaicas e tornar as ofertas sacrificais de nenhum efeito. Até que parece, né, que Jesus Cristo e os apóstolos estavam fazendo tudo o contrário. Parecia até que o próprio Cristo que ensinou a forma correta de fazer, agora veio para desmanchar tudo. Aquilo causava muita contrariação na mente daqueles líderes. Né? Seus anteriores esforços para suprimir estes pregadores tinham sido vãos. Os discípulos, os apóstolos, os reformadores, todo o esforço que era feito era para acabar com a influência deles. Por outro lado,
Eles achavam que aqueles pregadores também estavam acabando com as suas influências diante do povo. A influência deles se acaba por si própria. As próprias atitudes deles vão fazendo com que as suas influências sejam largadas de mão por aqueles que querem a verdade. Porém, agora estavam determinados a abafar a agitação. Está muito agitado, ninguém está se segurando. Os pessoal estão falando isso aí. Praticamente eles entendiam o quê? Que era contra eles. Agora não tinha jeito para abafar a verdade que era pregada. Agora eles, rapaz, nós temos que dar um jeito de abafar mesmo. Que queira ou que não, nós vamos ter que abafar. Eles agora se determinaram a fazer isso. Agitador. Tem que abafar essa agitação. O que tem que fazer? Rapaz, só se matar. Então vamos matar. Era isso que tinha no coração deles. Prender, vamos arrumar uma estratégia para botar na cadeia. Esse negócio aqui de estar falando certas coisas, bota na cadeia que ele vai escalar. Eles estavam decididos. E as coisas nesses últimos momentos da história da Terra vai se voltar para os cristãos. As palavras de Cristo, conquanto proferidas com serenidade, eram ditas com uma sinceridade e poder que movia o coração do povo. Eu vou falar a palavra sem sinceridade e com crudeza. Que coração eu vou mover? Mas, à medida que nós ficarmos parecidos com Cristo, as mesmas coisas que aconteceram lá vai acontecer lá. Nada menos. Amém. Glória a Deus. Em vão apuravam o ouvido à espera de uma repetição das mortas tradições e rigores dos rabis. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Os rabis não estavam escutando a palavra de Cristo. Mas ele escutava as palavras dos próprios rabis. Hoje muitas pessoas estão ouvindo as palavras dos pastores, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Muitos estão ouvindo palavras que não é de Deus e está sendo passado como se fosse. Eles se admiravam da sua doutrina. Era admirável a doutrina de Cristo, assim como também continua sendo, como admirável a doutrina dos crentes, dos verdadeiros cristãos. Porquanto ensinava como tendo autoridade e não ensinava como os escribas. O ensinamento dele era diferente. Por que o do remanescente dessa última geração vai ter que ser parecido com os rabinos dos dias atuais? Os fariseus, eles notavam a vasta diferença entre sua maneira de instruir e a de Cristo. Eles mesmos sabiam que havia diferença. Eles podiam falar mal de Cristo, mas eles, no fundo, eles sabiam que havia uma diferença. Pode estar alguém falando mal de você, mas no fundo, ele deve saber que existe uma diferença. Eles viam que a majestade, a pureza, a beleza da verdade, com sua profunda e branda influência, estavam tomando posse de muitos espíritos. A influência
é branda, mas é certa. E aquilo ali preocupava ele. Vocês pensam que não preocupa hoje, não? A inveja crescia. A mesma preocupação que aqueles líderes tinham naquela época, os atuais vão ter também com aqueles que estão defendendo os princípios. Irmão, a gente sabe que Satanás ele é muito inteligente. Inclusive, a gente já estudou sobre isso, que ele é mais inteligente do que qualquer homem instruído da terra. E os homens que ele prepara também são muito inteligentes, segundo a sua eficácia. E se Cristo não tivesse o Espírito Santo em si, esses homens não se calariam. Por que eles se calavam? Porque o poder que estava em Cristo era maior do que o que estava nele. É o poder do Espírito Santo. A gente tem que ter essa mesma influência. Estava hoje observando um vídeo que fala da palavra, né? Pensando que ia aprender, aprendi alguma coisa, não deixo de não aprender. Só que eu deparei num momento lá em que o pregador dizia que Satanás é mais poderoso que Miguel. Eu digo, assisti até agora. Olha o entendimento de um líder, de um escriba atual. E ele tenta provar de acordo com a Bíblia o texto que ele mostra. Presta atenção. A contenda lá de Judas, capítulo, primeiro capítulo. A contenda entre Miguel, o arcanjo Miguel. Ele não usou, com base nessa palavra, ele só aí, ele arremeteu o Senhor. Mas nem o próprio Miguel tinha poder contra o inimigo. Agora eu não sei qual é o entendimento, que eu não procurei ver o final da conversa dele. Quem era Miguel para ele, né? Porque para mim é Cristo. E para mim ele estava dizendo que o diabo é mais poderoso que Deus. Para mim. Embora na ignorância dele para lá, não sei. Se ele forçou a barra da ignorância para aprender o que era errado, não sei também, posso julgar. Mas só posso julgar uma coisa. De acordo com as palavras que são os frutos, ele deu um fruto muito ruim. Ele citou outro exemplo aí. Ele acabou citando lá Daniel também, mas para mim ele distorceu foi tudo. Para mim, uma parte que ele citou contrariou a outra. Citar Daniel 10. Daniel foi Miguel que repreendeu. Aí onde está o detalhe que há uma aparente contradição nos argumentos dele. Só que, a partir de então, não estava na palavra. Eu digo agora não. Porque nós temos que estar a palavra gravada. Para quando vem essas coisas, não. Está gravada. Está aqui. Gravei. Porque às vezes eles relutavam para que Cristo falasse. E quando Cristo falava, com a autoridade do Espírito Santo, eles se calavam, não tinha resposta. Então, no mínimo, ele não acredita que o arcanjo Miguel, é Cristo. No mínimo ele não acredita. Eu não acredito que ele diria que o diabo é mais poderoso que Cristo. Aí já seria o cúmulo dos cúmulos. É que você criar dentro da natureza do Criador. Então ensinamentos tem para todo lado, de todo jeito. Agora nós temos que saber de quem nós estamos ouvindo. Esse ali falou, foi um homem? Foi um homem. Cristo falou por a boca dele? Não. Então é nessa hora que nós temos que ter entendimento. Ok? No Sermão da Montanha, Cristo define a lei e procura inculcar na mente de seus ouvintes os reclamos de longo alcance dos preceitos de Jeová. É um assunto que nós, como adventistas do sétimo dia, gosta de falar sobre a lei.
às vezes esquece de falar aquele que legislou essa lei. Suas instruções foram uma nova revelação ao povo e os intérpretes da lei, os escribas, os fariseus, bem como o povo em geral, ficaram maravilhados de sua doutrina. Olha só, obrigado. Maravilhados da doutrina de Cristo. Lá em vão, vocês sabem bem lá que teve uns lá que nem confessavam que não tinha coragem. Foram tocados pela doutrina de Cristo, mas eles não tinham coragem, alguns deles, nem de confessar para os outros, porque tinham medo de ser expulso. Naquela época eles já expulsavam o povo por causa de verdade. O que está acontecendo com muitos irmãos já aconteceu. O que está acontecendo que, na verdade, já foi passado. As suas instruções foram uma nova revelação ao povo, que os intérpretes da lei, né? Conforme nós lemos, os escribas, os fariseus, e o povo em geral também. Eles ficavam maravilhados da doutrina de Cristo, porque as palavras dele não eram novas. E, no entanto, tiveram um impacto de uma revelação. Não era nova, mas o impacto era de uma revelação, como se tivesse surgido naquele momento. Porque eles já tinham esquecido. Se eles esqueceram, eles não podiam ensinar o povo. E se o povo estava de um jeito, é porque era o jeito deles ali, que eles tinham para oferecer, eles ofereciam. Mas não tinha muita coisa boa para oferecer, não. Podia oferecer o que quisesse. Sem Cristo, a oferta estava desqualificada. Pois apresentavam a verdade em seu devido aspecto, era assim que Cristo fazia, e não do modo como os mestres a haviam colocado perante o povo. Nossa, quando era que os mestres estavam colocando a verdade diante do povo? Hoje, faça uma avaliação. Hoje, como é que os mestres estão colocando a verdade diante do povo? As próprias tradições, entendeu? Teologia, cheio de palavras que ninguém entende. Ele não manifestava consideração pelas tradições. Nós também não devemos manifestar nenhuma consideração por tradição, a não ser aquela dos apóstolos. Andar em conformidade com as tradições dos apóstolos, lá do dia de Cristo. Eles não manifestavam consideração, ele não manifestava consideração pelas tradições e pelos mandamentos, mas de homens. Mandamento de homem, Jesus Cristo não manifestava consideração por esses mandamentos. Por que eu tenho que ser diferente? Por que eu agora vou me manifestar alguma consideração por tradição de homem? A pastora Zé disse que pode participar normal de festa junina, problema para cristão, não tem problema nenhum. Eu não estimo manifestação alguma por esse tipo de consideração por pastores que dizem isso. Porque é de homem. Mas abrir os olhos do seu entendimento para contemplarem as maravilhas da lei de Deus. Olha quais eram os olhos abertos aí. Olhos do entendimento. Não adianta você ver com os olhos literais e o entendimento ser corrupto. As maravilhas da lei de Deus, devemos meditar de dia e de noite, que é o fundamento do seu trono, o fundamento do trono de Deus, sua lei.
desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo. Então, todos os princípios que o cristão deve pôr em prática é com base naquele princípio fundamental do trono de Deus. E enquanto durarem os céus e a terra, através dos infindáveis séculos da eternidade, ela será a grande norma de justiça, santa e justa e boa. São esses os princípios que deve cada cristão gravar na mente, saber que os princípios a ser seguidos esses aí. A lei é o testemunho, mais uma vez, Isaías 8:20. Atos 24:14, não, Mauri já falou sobre a questão de Paulo aí. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, o próprio caminho é desprezado, é contrariado. Mas o apóstolo continua dizendo: é assim que eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e no testemunho. Esse aqui é o princípio fundamental, é o princípio cristão. A doutrina de Cristo é essa aí. Lá no específico, a doutrina de Cristo é o sábado, a doutrina de Cristo é a lei de Deus, é o testemunho, é esse conjunto de verdades que cada cristão também deve ter. No futuro, engano de toda espécie está para surgir. Vocês já viram alguns já. São testemunhas. E precisamos de terreno firme para os nossos pés. Precisamos estar andando num caminho seguro. Queremos colunas sólidas para a edificação. Nós queremos estar habitando num edifício que não vai cair em cima da gente. Tem que ter colunas firmes, fundamento, pedra, rocha, colunas que sustente todas as outras pedras que vai ser colocadas. E aí seremos casa. Pactação de Deus também. Ele é casa para nós, porque nós devemos habitar nele, e nós somos casa para ele, e ele deve habitar em nós. Então queremos colunas sólidas para a edificação. Nenhum só alfinete deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. Então vamos para o princípio. Nenhum alfinete. Nada. Foi o Espírito de Deus que guiou, foi Ele que estabeleceu. Então nada, absolutamente nada deve ser tirado, tá, daquilo que o Senhor estabeleceu, que é princípio. São princípios. Se começar fazendo uma casa errada, o resto já... Se começar a errar no fundamento, pronto, acabou toda a edificação. A parede é boa, para botar os tijolos aparentemente bom, a madeira é melhor que tem, o cimento, não vai adiantar. O fundamento cedeu, aí o edifício cai inteiro. Você vai estar fazendo projeto desse jeito. Você errar bem no início, não dá certo, não. Vou achar tudo, né? Fácil. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Mexeram, irmãos. Ai deles. Mexeram. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. Se os responsáveis para fazer com que o povo receba as mensagens como elas eram, em vez de fazer isso, eles mudaram os blocos, mudaram alfinetes, mudaram colunas, o que será dessa estrutura?
De novo fui conduzido às 3 mensagens angélicas e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito, que não está sendo considerado por os principais que deveriam estar. Deus os havia conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma, as 3 mensagens angélicas, e examinar-lhe o fundamento. São pessoas que se aproximaram, examinaram o fundamento. Alguns com alegria subiram imediatamente para a plataforma através daqueles 3 degraus, primeira, segunda, terceira mensagem angélica. Mas outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Eu acredito que vocês já sabem e já viram alguns que encontraram defeito no fundamento, que defende o defeito, mas o fundamento não defende, porque achou defeituoso. Isso aí ficam removendo, né? Exatamente. Se caso defeito, eu botar um melhor. Vai botar um melhor do que o que Deus botou. Os mais velhos vão morrendo, os mais novos vão assumindo as cadeiras deles e vão mudando, e vão ajudando a mudar o povo. Achavam que se deviam fazer melhoramentos, igual o Lúcio, lembra que foi o que o Lúcio fez lá no céu? Ele achava que ainda dava para fazer alguns melhoramentos ainda. E então a plataforma seria mais perfeita do que Deus estabeleceu. E o povo seria feito muito mais feliz. E alguns desceram da plataforma para examiná-la. Uns já tinham subido, rapaz. Os outros, de tanto fazer a coisa e dizer que o fundamento não estava bom, dava para melhorar, os que já estavam lá em cima, alguns deles desceram para também examinar, né? Porque o pastor está dizendo que realmente aconteceu, foi assim, assado, e houve isso, isso e isso. Rapaz, eu vou olhar esse negócio direito. Estava convicto, agora não estou mais. Agora eu já não estou mais convicto, né? Porque o líder que estuda tantos anos chegou a essa conclusão, e eu que não estudei nada, vou descer para dar uma olhada. Então alguns desceram da plataforma. Estava lá, primeiro, segundo, terceiro, plataforma. Não desceu do degrau não, desceu foi da plataforma. Se alegrou, subiu, os outros com besteira e desceu. Exato. Ele, como se tivesse esquecido o que aprendeu, Tudo bem. foi aprender coisa nova. O objetivo agora é examinar, mas quando ele examinou, se deixou levar, e declararam ter sido ela colocada erradamente. Lembrou? São próprios líderes aí, que subiram e que agora estão lá embaixo, que não subiram mais porque viram que está errada a plataforma, o fundamento ali. Então, rapaz, aquilo que teve lá no período de 1844, na profecia das 2.300 de manhã, que é a igreja profética, ali o movimento, mas hoje já não tem mais. Mas a profecia está correta, o fundamento está correto, eles, porém, querem enfiar na cabeça do povo que não está correto. Segundo Timóteo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem as tem aprendido. Se não tem convicção, não sobe, mas se subiu por convicção, não desce não.
Então eles acharam aí e declararam que estava acontecendo algo ali. Então o fundamento foi colocado de forma errada. Então Deus errou para alguns, né? Outras palavras. Tinha dado para melhorar mais e eles estão tentando melhorar. Eles estão vendo a melhora, né? E a irmã White disse que houve mudança, mas não foi para melhor, não, foi para pior. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma. Ainda bem que não foi todos, né? Era um número pequeno, né? Aqui dá para entender. E exortavam os que tinham descido a parar com suas queixas. Pois Deus fora o mestre construtor. Aquele fundamento era divino. Os pilares eram divinos. O edifício era divino. Então parem com essas queixas de vocês. Cessem. Pois Deus foi o construtor. E eles estavam lutando contra Deus. A proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo foi colocada pela palavra da inspiração. Nenhuma cavilha, nenhum alfinete deve ser removido. Não, mas aqui vamos dar uma melhoradinha. Nenhuma cavilha, nem um alfinete. Não, mas só uma melhoradinha só para nenhuma. Ela disse que não foi autorizado pelo Senhor que houvesse mudança. E agora tem alguns que são responsáveis pelos materiais que diz que não autorizou. Se o Senhor não autorizou. Mas isso não é bom assim, só que... Não, eu sou mais inteligente do que Deus. Deus é um negócio que eu vou fazer melhor do que Deus. Rapaz. É louco. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a colocação dessas mensagens do que teria de substituir o Antigo Testamento pelo... Não adianta a Adventista querer dizer que as outras igrejas rejeitam o Antigo Testamento. Se eles, como Adventistas do sétimo dia, estão rejeitando as três mensagens dele. Então é equiparado. É como se estivesse rejeitando também o Antigo Testamento. É como se fosse. Mas eles aceitam isso? Deus nunca se contradiz. São mal aplicadas provas bíblicas, uma vez que sejam forçadas para testificar daquilo que não é verdadeiro. Aquela história dos argumentos, não? Outros e mais outros se levantarão e introduzirão pseudo grande esclarecimento e farão suas afirmações. Nós, porém, permaneceremos com os velhos marcos. Pode fazer as mudanças. O problema de vocês, infelizmente, vão enganar muita gente, mas vamos usar a nossa também influência. E vamos permanecer com os velhos marcos e vamos ensinar os velhos marcos para as pessoas que tivermos contato. O problema do adventista hoje, irmãos, de quase todo mundo, e fica fácil entender por que esses pastores têm tanta facilidade de enganar as pessoas, irmão, é por uma razão simples. Porque as pessoas não conhecem o seu passado, não estudam a sua história e não pesquisam os fundamentos. Então, se eu não conheço o que é o produto original, eu vou aceitar o produto falsificado dizendo que o falsificado é original. 99% dos adventistas hoje não conhecem a sua história, nunca viu falar, entendeu? Não estuda espiritualcia, não sabe quem foram os pioneiros, não sabe o que é essas bases aí. E aí chega um pastor com uma pregação carismática, bonita, emocionante, que faz o povo chorar, não sei o que. Olha, isso aqui é a verdade.
E às vezes é só mentira, é só falácia. Entendeu? Mesmo dentro dos grupos, irmãos, existe grande ignorância de fundamento adventista. Pergunte para qualquer irmão dele: irmão, qual é as 3 mensagens angélicas? Me explica aí. Ele vai dizer: não sei o que é isso não. Nós conhecemos essas mensagens. A última lição de escola sabatina lá foi falada sobre as 3 mensagens. Só que eles arrodearam, comentaram e não deu nada. Entendeu? Tem vários livros do Espírito para você agora que estão sendo, entre aspas, melhorados. Viu, Maurício? Pode ir lá comprar, pode pesquisar. Não, isso aqui não, é um português melhor. Isso aqui é uma linguagem mais atual. Essa linguagem aqui está arcaica. Esse português aqui está... É do tempo da irmã White, essa palavra aqui não se usa. Irmão, olha o tipo de argumento que os homens estão levando. Eu tenho comprado muito livro de para você, só que eu sempre faço comparação com o livro velho. E a coisa está horrível. Está terrível mesmo. Eu olho com lupa. Não é jogo dos 7 erros, não. É jogo dos 777 erros. E se aí a gente não conhecer, né, os textos antigos, os fundamentos antigos, a gente nunca vai saber o que é antigo e o que é novo. E aí o diabo se prevalece disso, irmãos, com a tal da nova teologia. Que aparentemente, né, mas é uma coisa bonita, linda, que, rapaz, isso aqui é o poder de Deus. Então, por isso que a gente tem que ter esses fundamentos, segurar esses fundamentos, conhecer esses fundamentos, né, para a gente saber quando vier coisa nova, para a gente comparar. Porque eu só posso saber se o produto é falso, não, se eu saber o que é o produto verdadeiro. Se eu não conheço o adventismo verdadeiro, como eu saber o que é o adventismo falso? Né, irmão? Então, por isso que a gente tem que estudar mesmo, pedir compreensão a Deus, né, for diligente estudando as Escrituras, porque está vindo engano de toda espécie aí. Eu comprei recentemente aquela meditação que relançaram, de 77, a Maranata. Eles relançaram ela agora. Eu fui lá e comprei. Aí eu tinha uma cópia da Vera lá em casa, né? Mas a diferença, né, da linguagem é gritante. Aí já está lá no começo, advertência. Botamos o português na linguagem de hoje, para mais compreensão, blá blá blá, não sei o quê. Eu digo, já vem coisa aí. Viu, Anderson? Aí tentei se acentuar, não bate mais de jeito nenhum. Entendeu? Mas as pessoas estão achando que isso é vantagem, né? Eu fui comprar o Fred que eu tava lendo, eu tô querendo muito o livro A Ciência do Bom Viver. Comprei. Desse modelo novo, porque do modelo antigo não faz mais. Na hora que eu abri o livro assim, eu fiz só assim. Você já nota que não tem lógica, que é uma página aqui em cima, 2 páginas aqui do lado assim. Eu digo, um negócio atravessado. Na página original não tem mais, a linguagem muda. Aquilo que Ellen White fala, que ele se aplica pra gente, né? Ele diz que seriam lançados livros de ordem diferente. Ele se aplica pra gente. Pra gente, eu digo, olha qual livro que a CPB publica. História, vida e obra do pastor Luiz Gonçalves. História de não sei o quê. Eu digo, cadê os fundamentais, os princípios que era pra gente saber? Uma tristeza que eu tenho, que eu sempre falo. Quem era para publicar o livro dos pioneiros? Quem era? Da CPB, não. Quem é que publica o livro dos pioneiros? É outros irmãozinhos. A CPB, eu não conheço o livro de pioneiro que a igreja publica. Fora Ellen White, ainda, né? Não publica. E é os homens que Ellen White fala, os marcos antigos. São eles que conhecem o quanto custa buscar a verdade como um tesouro escondido. Mas não publicam. É mais fácil de enganar assim. Deveriam realmente publicar. Porque eles são sabedores. Naquele movimento ali, Deus estava ali, no comando. Embora alguns tenham subido, desceram para examinar e não subiram mais, infelizmente. Eles estão fazendo a obra deles. Você pergunta o seguinte para o Adventista moderno: irmão, desde quando a igreja adventista, como igreja, tem a Trindade como doutrina? E você observa, José, que... Você já pesquisou esse assunto? Não, e não é todo tempo não, né? E observa que os livros antigos não tinham essa palavra Trindade. Você encontra livros antigos com realmente o original. Então, se a pessoa começar a se questionar isso, ele vai atrás do livro antigo e vai dizer assim: peraí, tem alguma coisa errada, mexer aqui, ei, os antigos não tem isso aqui não. Aí ele vai puxar outra pergunta: e por que mudaram? Quando mudaram? Ellen White mandou mudar esse negócio. Aí vai começar uma pergunta, puxar outra. E os líderes querem isso? Não.
Eles querem todo mundo caladinho, com a mente dominada, manipulada. Aí quem aceita o argumento? Qual é o argumento? Não, a igreja teve uma evolução do entendimento. Amadureceu. Que é isso, rapaz? A igreja está acima de Cristo? Se não era para mudar nada, que amadurecimento é esse? Lavagem cerebral. Não, tem que questionar mesmo. Tem que questionar. É examinar, comparar. É buscar que nem busca ouro mesmo. Não interessa se os outros estão gostando ou não gostando, não. É sua salvação que está em jogo. É só você pegar, irmão. Tá aí. É fácil fazer isso. Só pegar o termo. Ele está fazendo bem aqui, ó. Pega o caderninho e a caneta. Pega esse cenário novo aí, essa aberração aí que fazendo agora aí. Compare com o pai dele num dia desse e compare com o avô dele, que era o Cantar ao Senhor que nós conhecemos da rapazinha na capa. Entendeu? Aí quando a pessoa mostra assim os 3 inários, lá em casa eu tenho uns 4. Eu tenho pai, filho, neto e bisneto. Eu digo, irmão, vamos ver os inários aí, Maris, da Trindade aí, ó. Irmão, santo, 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 Deus Jeová Triunfo. No inário antigo não tem sino, não. Eu digo, por que será? Não sei. Ora, a igreja adora, ela crê o que ela canta, e ela canta o que ela crê, né? Evidentemente, né? Então, por que será que no inário antigo, aí, de 1951, não falava em Trindade? Não sei, não. Irmão, você tem vontade de saber disso? No Cantar ao Senhor não tem. O antigo, o pai do cantar. Então, quando você coloca as lições antigas, você vai dizer, rapaz, né, o manual antigo, olha, não tinha aqui esse negócio de 3 Deus, 3 pessoas, não. Aqui fala era divindade. Aí a pessoa vai começar a se fazer esse tipo de pergunta. Aí ele vai lá nos seus ensinadores, vão dizer o que? Não, rapaz, deixa sair de mão, tu está querendo botar minhoca na tua cabeça. Nós estudamos mestrado, doutorado, PhD, nós é que sabemos isso aí, é porque a igreja, a verdade é progressiva e gradual e vai amadurecendo, blá, 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 blá. Aí a pessoa é meio, né? Entendeu? E aí é uma falácia, né, interessante. Gente, amadurecimento que destrói o fundamento não é amadurecimento. É amadurecimento. Nós temos novas verdades, coisa que a gente não conhece, mas que já estavam lá, que foi lançada no princípio. Para mim é normal porque acabei de dizer assim, o escriba tira do tesouro coisas novas e velhas. Tá bom? Eu estou lendo a Bíblia, Deus me deu esse privilégio, eu estou conseguindo ler isso aqui já pela 42ª vez. Mas eu, cada dia que leio, eu acho que eu não sei de nada, porque eu estou diante do oceano. Aí às vezes eu fico pensando num versículo, rapaz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Banal, né? Aí a gente vai olhar no princípio. Só aí já dá um princípio. Criar, criador. Quem é o criador? Deus, né? Quer dizer, um versículo simples, aparentemente besta, mas que você for meditar nele, ele sempre tem o que, pastor? Coisas novas para nós. Então é por isso que a palavra de Deus, né, se renova sempre, irmãos. E se a gente não estudar, não buscar, não pedir orientação, irmão, nós vamos cair realmente nessas novas teologias sendo pregadas por aí. Essa história agora de, não, nós estamos melhorando a coisa, porque na linguagem de hoje, porque esse versículo aqui, esse texto aqui do grande conflito que fala Igreja Católica, mano, só esse texto aqui é muito pesado. Né? Vamos melhorar aqui, vamos botar a Igreja Romana. Né? Porque a Igreja Católica, o Papa é a besta. Não, vamos mudar aí, né? Bota aí mais suave aí, que esse texto é muito duro para um católico ler. Bota Igreja Romana. Aí pesquisa Romana, Igreja de Roma, né? Então, e aí vão mudando as coisas e você sabe onde é que vai parar, né? Um dia desse, um pastor antigo disse o seguinte, que daqui 20 ou 30 anos, a Igreja Adventista vai estar totalmente irreconhecível. Ele está profetizando? Não, ele só está dizendo uma verdade que todo mundo não quer ver. Ou seja, estão mudando as coisas todo dia mesmo. Assim, mudando doutrina, mudando mesmo o entendimento das coisas. Você vê que há 2 anos atrás, 1 ano atrás e meio, inventaram esse negócio de mulher sem anciã, né? Aí você vê que muito adventista antigo já assim, eu não concordo com isso aí. Está errado, mas não diz nada. Né? Quem é que vai brigar com o sistema? Por quê? Porque se ele começar a dizer, o pastor vai dizer, ó, aquele dado é crenqueiro, é polêmico, é bagunceiro, quer desunir a igreja, é arrumador de confusão, e quem faz confusão é do diabo, portanto, cuidado com esse irmão aí, ele está pregando umas coisas aí, por não Deus.
E às vezes o irmão está simplesmente questionando, né, uma volta às veredas antigas. E hoje você não pode questionar o sistema, porque o sistema realmente ele vai para cima da pessoa, né? Então, existe realmente essa briga entre a lei de Deus e a lei dos homens, né? E se você, irmãos, pegar o que os pioneiros pregavam, resiste ao tempo até hoje. Qualquer prova, né? Pois é. Eu não entendo Apocalipse. Lê o livro de Uri Smith, que foi o livro que a Ellen White recomendou. Todo adventista que teve na estante. Daniel Apocalipse, aquele livro ali. Ellen White disse que aquele livro lá era para estar na estante de cada adventista. Daniel Apocalipse de Uri Smith. Pergunte se a casa publica aquele livro, se eles querem publicar. Por quê? Porque lá vai falar contra a Trindade e aí vai bater contra o que eles estão pregando. Então o que a gente faz? A gente coloca esse livro como um lixo histórico. Aí é obrigado Deus a levantar essa turma bem aqui, ó, né, José? E agir para publicar coisa que eles não querem publicar, né? E aí vai, né? Engraçado que esses livros são os livros de nova ordem, né? Seria os livros em que os adventistas deveriam estar acompanhando para buscar o mesmo pensamento da igreja fundamentada nos fundamentos, né? Com base em princípios eternos. E aqueles primeiros pastores lá, eles tinham esse cuidado. E foi Deus guiando ali. E aí foi surgindo outros novos, foram morrendo os mais velhos, os mais novos vieram com novas ideias, e aí encontra-se da forma como vocês estavam. Peguei essa Bíblia aqui do Maurício, comentário de Mateus 28:19, né? Irmão, Jesus Cristo foi para o céu e deixou outra pessoa aqui no lugar dele. Já escutaram essa daí, né? Ele está lá e botou outra aqui, que é o Espírito Santo, né? Eles ficam sempre botando isso na cabeça do povo. Olha só o que o Espírito Santo diz. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, olha só como esse texto é claro, irmão Cristo. Continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Como é que a pessoa entende um texto desse, irmãos? Não, irmão, Cristo está lá, mas aqui embaixo tem outro. Não. Aqui, vou ler de novo. Enquanto Cristo ministra no santuário lá em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra. É outra pessoa? É o próprio Cristo. Está vendo, irmãos? O White diz que é o, Tá bem aqui, ó. é o próprio Cristo despojado da personalidade da humanidade. Isso. DTN, página 166, desejado 166, está citado aqui. Então está aqui. Como é que eu vou dizer, irmão, que Jesus Cristo foi embora e deixou outra pessoa aqui que não é ele? Não tem como acreditar nisso. E nós temos que nos posicionar em quem a gente quer acreditar. Eu prefiro acreditar nisso aqui. Porque isso aqui é a verdade, é o que está escrito, é o fundamento que Deus deixou. Aí está dizendo que o mesmo Cristo que está lá é o mesmo que está aqui. Não precisa de outra pessoa para estar aqui no lugar dele, não. Não precisa. Né? Simples entender isso quando se quer entender. Ele não é limitado, ele não pode estar só um lugar. O Espírito de Cristo é chamado por pioneiros de o outro eu. O outro eu. Tem uns textos que eles falam assim, que o Espírito é a vida de Cristo, né? Então, aquela história da questão da natureza. Cristo não deixou de ser divino ao se tornar humano. Como homem, o Consolador era um eu, e o divino era o outro eu dele. O que é isso, né? Parece contraditório. Não. Contraditório é se eu pegar a Trindade, aí é contraditório. Os pioneiros entendiam unânimes. O corpo da igreja, a princípio, entenderam assim. Agora, alguns subiram na plataforma, outros acharam logo defeito, nem subiram, mas alguns que subiram ainda desceram para olhar o fundamento, porque estava, segundo eles, dava certo melhorar um pouco mais. Eu não sei ver a situação que a gente está. É realmente desesperadora. Aí o caboclo vem dizer o seguinte para mim: não, mas se eu não botar a mulher para ser anciã, eu vou ser processado pelo PSOL porque é preconceito contra a mulher. E o que é que eu tenho a ver com isso? Não, porque isso aí é machismo, né? E machismo hoje em dia está cadeia.
Então mulher tem que ser pastora. Olha o tipo de argumento que quer botar em nosso meio. Né? Olha onde é que nós vamos parar com esse tipo de argumento em nosso meio. Os tempos mudaram, né? Vamos concluir? O assunto é tão bom que nunca dá para concluir até o fim que a gente quer, não, viu? Porque vamos concluir por causa do horário, mas vamos concluir com esse princípio. Vai ter muita coisa bonita pela frente, só porque nós ficar aqui depois, quem sabe a gente faz esse material chegar na mão dos irmãos. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos desta mensagem, presta atenção nisso. Um dos marcos dessa mensagem era o templo de Deus. Falando aqui do santuário, viu, irmãos? Os mandamentos de Deus, fé de Jesus, um dos marcos, tá? Que esta mensagem, dessa mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade, e a arca que contém a lei de Deus. Está incluída a questão do santuário nas mensagens angélicas, ou seja, nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. Então, um dos marcos. E os homens hoje estão pisando, irmãos. Estão pisando. Estudos bíblicos, não sei agora, que eu não acompanho muito, não. Mas estudos, quando eu dava estudo bíblico, era um assunto primordial. Às 2.300 páginas de manhã. Um tempo eu acompanhava ainda, tiraram, não sei agora se voltaram. Né? E aí depois vem com outros estudos, renovações aí, não é para melhor, é para pior, e aí tira o santuário, daqui a pouco não duvido nem se vão mexer na questão do sábado, porque o futuro que tem com relação a isso é bem, tá? A gente fica até assim meio desconfiado. A igreja vai ficar irreconhecível em muitos aspectos, mas na questão do sábado, se triscar aqui, pronto, aí é irreconhecível mesmo. O sábado está sendo atacado, mas de maneira sutil, né? Não é de uma maneira aberta escancarada, né? Às vezes é uma coisa que a pessoa pensa que está elogiando, mas só o povo de Deus tem discernimento, né? O sábado está sendo solapado e atacado a cada dia, mas com argumentos sutis. Por exemplo, irmão, o sábado não é ponto de salvação. Isso está sendo pregado muito hoje em dia dentro do Evangelho. Irmão, se a pessoa não aceita o sábado, prega em Cristo. Olha a sutileza, irmãos, a falácia do inimigo. Se a pessoa não aceita o sábado, prega em Cristo. Olha, vocês estão percebendo a voz do inimigo aí falando? Como se o sábado de Cristo fosse o contrário. Como se Cristo e o sábado fossem coisas antagônicas. Se a pessoa não aceita o sábado, prega em Cristo, irmão. Eu quero me batizar, mas não guardo sábado. Não tem problema, irmão. O salvo é Cristo. Depois você resolve isso aí. E aí, ó. Infelizmente está assim. Cisterna rota, aí todo mundo. Como nós temos que gravar a Bíblia, cabeça, né? A palavra de Deus. Então, fica aqui esse conselhinho aqui, ó. Vamos gravar também aqui esses marcos. Um desses marcos aqui é o templo de Deus, o santuário. Vamos gravar porque os mandamentos de Deus e a fé de Jesus pouco tem sido gravado. Então vamos gravar na nossa mente para que quando alguém vier com coisa contrária e que aqueles que dizem que conhecem a verdade e não guardam os mandamentos de Deus, vamos entender que ali está um mentiroso e que nós devemos nos livrar desse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente pensar.